Olá, boa noite. Hoje é 22/4/2025, 22 de abril de 2025. Antigo Testamento, parte 2578. Estou sóbrio e lúcido lendo as Escrituras Sagradas. Então, 2 Crônica, capítulo 7, 2 Crônica, capítulo 7, versículo 19 em diante. Então, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, Ele ama todas as pessoas e quer salvar todos. Não quer que ninguém pereça no inferno, no ar, no lugar de pranto e ranger de dente. Você não irá para o inferno, nem para o ar, nem para o lugar de pranto e ranger de dente. Se você crê em Jesus Cristo. Se você seguir os ensinamentos e os mandamentos. Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, se você ouvir o evangelho, crer e se batizar, você não irá para o inferno, para o ar, para o lugar que... nem para o lago que arde com fogo e com enxofre. Então, se você pensou alguma coisa má, alguma coisa ruim, desejou alguma coisa má, alguma coisa ruim, se você quer fazer alguma coisa má, alguma coisa ruim, ou se você está fazendo, ou se você faz, tem que pedir perdão e se arrepender e não fazer mais, para não ir para o inferno, para o lago que arde com fogo e com enxofre, para ser salvo. É isso. 2 Crônica 7, versículo 17. Versículo 19. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fortes serviste a outros deuses, e vos prostardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gente. Como se tivesse escrito, dito, ficou só a poeira, ficou só um monte de pedras. Será citado em livros, seria citado. E isso aconteceu. Tem livros que está escrito. E o próprio Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derribada. Infelizmente, do tempo. E desta casa que foram tão exaltadas, com o que passar por ela, se espantará e dirá, porque fez assim o Senhor com esta terra e com esta casa. Então todo mundo iria saber que aquela casa, aqueles lugares que foram destruídos, casas, cidades, e o povo que não estava mais morando lá, que foram levados cativos, tinha sido levados cativos e o templo tinha caído e aquela terra estava vazia por causa que Deus é que tinha feito isto. Então, quando o templo caiu e quando o povo foi levado cativo, foi o próprio Deus que permitiu, porque eles se desviaram dos mandamentos, dos estatutos, dos preceitos da lei do Senhor. Gil, o que tem a ver nós com isto? O que tem a ver é que se eles se desviassem da lei, dos mandamentos, dos estatutos, iria acontecer isso com eles e eles iriam perder a promessa da vida eterna. E o ruim de não confessar Jesus, de não se batizar, de não seguir os ensinamentos e os mandamentos, é que a pessoa perde a vida eterna. A pessoa perde a salvação, a pessoa vai para um mau lugar quando morre. Veja que é uma diferença muito grande, mas no mesmo sentido. Versículo 22, e dirão, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Então Deus estava revelando para eles que se eles se desviassem deles, deixassem ali os estatutos e os mandamentos, e servissem a outros deuses, eles iriam fazer isso. Jesus revelou uma coisa muito mais séria também do que isso, mas isso foi muito sério. Mas o que Jesus revelou é muito sério, olha só. Mateus 7, versículo 21.
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Essa palavra entrará significa entrar e habitar lá. Mas aquele que fizer a vontade do meu Pai, que estás no céu. Você já imaginou quanto é sério? Jesus falou. Aqui, Deus falando, se vocês deixarem os mandamentos, os estatutos, os preceitos, porém se vos desviar, se deixasse os meus estatutos, os meus mandamentos, e vos proposte, se deixar outros deuses, se prostrasse a ele, então iria acontecer tudo isso, fisicamente com eles. Iria ser cativo, o templo seria derribado, aquela terra seria devastada, e por um período de tempo aconteceu isso, mesmo em Israel, por muitos e muito tempo. Só que Jesus revelou algo muito sério também. Mateus 22, versículo 21. Mateus 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrarás no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Agora no versículo 22 nós vamos ver o que Jesus falou. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí no versículo 23. Então lhes direi abertamente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês, eu nem conheço vocês, eu nunca conheci vocês, eu não sei nem quem são vocês. Vocês não estavam fazendo nem a minha vontade. Vocês estavam usando o meu nome, expulsando demônio, fazendo maravilha, profetizando, pregando em meu nome, mas vocês não estavam sendo reconhecidos por mim nem por meu Pai, por Deus. Que vocês não estavam fazendo nem para a honra nem para a glória de Deus. Só visando o bem próprio, o bem material, o bem terreno, o bem terra, o bem terreno, o bem na terra. Imagine, meu amigo, quem não crê, quem não se batiza, quem não lê a Bíblia, quem não ora, quem não pede perdão, quem não se arrepende, quem não busca a Deus. Imagine, meu amigo, quem vive fazendo mal, fazendo injustiça, aborrecendo, perseguindo, atrapalhando, mandando fazer isso com os outros, fazendo injustiça com os outros. Irá para uma condenação terrível.